Bom dia, meus amigos e minhas amigas. A situação política do Brasil está ficando muito difícil e eu tenho receios de que tenhamos problemas neste exercício de 2015 muito sérios, e eu espero que isso não descambe para a violência. O problema é o seguinte: a Dilma Rousseff está caminhando a passos largos para o precipício. O precipício, na realidade, é o impeachment, que já está na boca do povo e que no Congresso, entre deputados e senadores, a grande maioria não vê outra saída para a solução política e econômica do Brasil, particularmente a situação econômica do Brasil, se não pararem com o mandato da Dilma Rousseff. Evidentemente, esse troço acontece e ganha dimensões espetaculares quando uma pesquisa, como a que saiu agora da Datafolha, onde a popularidade de Dilma, ou seja, a aprovação do seu governo pela população, caiu de 42% para 24%. Uma queda brutal. Brutal, e eu tenho a impressão que é reveladora. E isso mostra que a rainha está ficando nua, está ficando sozinha e abandonada. Vejamos só. A Dilma nunca foi do PT, a Dilma era do PDT. O PT nunca gostou da Dilma, nem ela dele. A Dilma, desculpem, a Dilma foi empurrada de goela adentro, não só do PT, como dos partidos aliados, da base aliada, pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o maior erro político que uma pessoa já cometeu, foi o que o Lula fez. Eu tenho a impressão que ele imaginou que poderia controlar a Dilma de uma maneira tal e que ele voltaria como sendo o grande salvador da pátria, porque ele sabia que a Dilma era incompetente. E outra coisa, mostrou também um ego muito alto do Lula, uma arrogância muito grande e particularmente irresponsabilidade. Como é que uma pessoa como Lula, uma pessoa sem princípios, sem educação formal, sem grandes experiências de trabalho, politicamente ele, do meu ponto de vista, eu discordo de muita gente que acha que Lula é um político hábil. Discordo perfeitamente. Primeiro, ele só foi eleito porque o José Serra denunciou a Rosiana Sarney e com isso perdeu o apoio do Sarney, do DEM, e aí por aí afora, que o Lula se aproveitou muito bem. Mas a política de Lula é uma política miúda, é uma política baixa, é uma política de sindicato brasileiro. Lula faz qualquer coisa por um votinho, qualquer coisa para... Não tem posição ideológica, não tem posição nenhuma. Lula um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Ele não sabe exatamente o que ele diz, o que ele faz. É uma barata tonta. Ele, querendo ser engraçadinho, se definiu como uma metamorfose ambulante. É exatamente aquilo que ele quer, a metamorfose ambulante, só que ele não sabe para que lado vai. Eu sei, ele vai para o lado do dinheiro, ele vai para o lado do roubo, ele vai para o lado de se manter no poder. Então, eu acho que foi o maior erro político que uma pessoa pode ter cometido. Eu tenho a impressão que isso vai ser fatal para a carreira política do Lula. A situação dele está ficando extremamente perigosa politicamente. Por quê? Primeiro,
porque em popularidade ele vinha caindo mais que a Dilma antes das eleições. E eu acho que deve continuar, porque esse estouro da Petrobras, o maior responsável pela corrupção da Petrobras chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele quem vetou uma decisão do Congresso de paralisar as obras da Petrobras em função de uma denúncia ou de uma recomendação do TCU em função do superfaturamento das obras. Ele vetou e não tomou nenhuma atitude para verificar as denúncias a respeito do subfaturamento. Na realidade foi o contrário. Ele abriu as portas da Petrobras para os asseclas dele, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, etc., fazerem o que fizeram e ainda estão fazendo dentro da Petrobras. Muito bem. A Dilma, não é? Ela é completamente ignorante em relação a tudo. Politicamente é um desastre, é um elefante. É um elefante que andando numa loja de cristais. É arrogante, é presunçosa, é grossa, é intratável, é mentirosa. Não há quem confie nessa mulher, a não ser o Chico Buarque de Holanda. Então, ela está ficando cada vez mais isolada. O PMDB não gosta dela. O Eduardo Cunha tem nela tem um ódio visceral por ela. O Temer, o que parece, também não gosta dela. E eu acho que está armado aí uma situação que estava se prevendo isso há 6 meses. O Eduardo Cunha previa que ela ia ter problemas com a corrupção da Petrobras e lutou desesperadamente para ser o presidente da Câmara de Deputados e conseguiu com uma votação extraordinária. Essa votação extraordinária, evidentemente, porque ele teve o apoio do Temer. Porque se o Temer tivesse apoiado a Dilma, o Eduardo poderia ainda ganhar, assim mesmo. Mas não seria com essa avassaladora diferença. Essa avassaladora diferença indica que o Temer estava do lado dela. Então, agora a Dilma está na mão aí do Eduardo Cunha e do Temer. O Lula, eu acho que não tem mais prestígio para entrar nessa onda, porque, inclusive, eu tenho a impressão que o desdobramento desta CPI vai chegar até ele. E ainda tem a do BNDES. Então, a coisa está muito feia mesmo. Está muito feia. Quanto ao problema da legalidade ou não do impeachment, não resta dúvida que o impeachment é legal. O impeachment está na Constituição brasileira, tem jurisprudência, porque o Collor já sofreu esse processo, portanto é uma solução. Agora, se é democrático jogar o impeachment dela, da maneira que está ou não, é outra coisa. Eu olho de duas maneiras. A Dilma sempre foi favorável ao plebiscito. O Lula também. O PT também. Então, que tal eles proporem, se eles propuserem, eu tenho a impressão que o Cunha aceita imediatamente fazer um plebiscito para ver se a Dilma pode continuar ou não no governo. E aí acabaria muito bem, democraticamente, esse problema. Se não, eu tenho uma visão do impeachment de outra maneira. O impeachment é mais ou menos o que é o plebiscito. Só que o impeachment vai ser lá dentro da Câmara com deputados e senadores. Quer dizer, um público qualificado, um público que é representante do pessoal que está ali fora. Eu voto num deputado para ele me representar, num senador para ele me representar. Então são representantes do povo que estão lá no Legislativo, na Câmara de Deputados e no Senado. Portanto, o impeachment soa para mim como se fosse um plebiscito, não da população de maneira geral, porque eu acho também que plebiscito não pode ser
aberto para todas as coisas. Claro que o plebiscito tem em determinado momento você pode colocar o plebiscito, principalmente quando as questões não são tão delicadas quanto é agora essa questão dessa corrupção e desse processo que estão havendo aí. O povo não sabe votar numa situação dessa. Não tem o conhecimento necessário. E outra coisa, é preciso entender que o povo brasileiro, ele olha a política como olha o futebol. Eles são fanáticos. E quando a pessoa é fanática, ela não tem juízo de valor. Ela não para pensar. Ela diz as coisas abruptamente, baseado principalmente no seu fanatismo. Ela jamais vai, um fanático, presta atenção, um fanático religioso, um fanático futebolístico, o flamenguista não aceita nada contra o Flamengo, o vascaíno também, o fluminense também, e assim por diante. É um fanatismo. Eles serão Fluminense a vida toda, mesmo que todo o Fluminense pode jogar fora o time, pode jogar fora os diretores, pode ser tudo ladrão, eles vão continuar Fluminense o resto da vida. E a política no Brasil tem disso. O povo brasileiro olha a política como se fosse futebol. Como bem disse Pelé, o povo brasileiro não sabe votar. Só para mostrar a vocês que o povo brasileiro é fanático, como se é fanático de futebol, eu vou mostrar aqui uma pessoa conhecida de vocês e veja os argumentos que ele utiliza para dar apoio a Dilma. Sensibilidade no seu compromisso com os mais pobres. Deixa eu voltar aqui para o início. Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio sobretudo na sua sensibilidade no seu compromisso com os mais pobres. Eu voto nela porque com ela eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe o que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. Olha, meus amigos, não dá para acreditar. Se eu tivesse aqui falando... Eu voto na Dilma porque a respeito... Se eu tivesse simplesmente dizendo a vocês que o Chico disse isso. É por isso que eu inventei esse troço chamado selfie vídeo. Eu estou na realidade aqui com um vídeo em cima de outro vídeo, fazendo esse vídeo que eu posso olhar para o Chico e ver o que ele está falando. Olha só o que acontece aqui, vou botar devagar para a gente prestar atenção. Porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio sobretudo na sua sensibilidade, no seu compromisso com os mais pobres. Olha só, compromisso com o mais pobre. O primeiro ano do governo Dilma, o primeiro ano do governo, do período dela, os quatro primeiros anos do período Dilma, né? Ela não atinge nem 2% em média de crescimento econômico. Isso é compromisso com o mais pobre? O Brasil está ficando mais pobre, Chico. Como é que uma mulher tem compromisso com o mais pobre quando ela faz a nação mais pobre aí? E outra coisa, que compromisso você vê? A Dilma mentiu o tempo todo e você viu isso. Fez a política uma política mentirosa, de terra arrasada, de baixaria. O que ela fez com a Marina Silva, nisso não se faz, Chico. Mentiu escandalosamente. O que ela disse que o Armínio Fraga ia fazer na política econômica, ela só mudou de nome. Ela trouxe o Joaquim Levy, que é exatamente um homem que tem a mesma ideia do Armínio Fraga e está aplicando a política do Armínio Fraga. No abrir do governo dela, Chico, essa mulher é uma irresponsável. Você acredita nela? Acredita no compromisso dela com o quê? Ela não tem compromisso nenhum, nem com ninguém. Jamais você vai ouvir a Dilma dizer: ah, eu errei, eu vou mudar porque eu errei. Ela nunca vai dizer isso. Ela disse que estava tudo controlado, a economia estava controlada, o setor elétrico. Ela disse que o Brasil era privilegiado com o setor elétrico da maneira que estava. E está aí o que está acontecendo, Chico. Nós estamos com problema de água, problema de luz. Tudo isso aconteceu porque essa mulher escondeu todos os problemas. Eu não sei nem se ela escondeu, ela nem viu.
Ela não sabe nada. Ela é uma mentirosa. Ela é tão pretensiosa que ela dizia que era PhD em economia. E depois vai saber que era uma mentira, ela não teve PhD nenhuma. Tinha no currículo dela, Chico. E você confia nela, Chico? É isso aí que eu estou mostrando. Fanatismo chama-se isso. Um rapaz como Chico Buarque de Holanda, um dos maiores poetas do Brasil, um dos maiores letristas do país, que as músicas dele são consideradas as melhores músicas que já houve nesse país. Esse homem age dessa maneira. Imagina as outras pessoas. Vamos mais um pouquinho que você vai ver quanto Chico é fanático. Eu voto nela porque com ela eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe o que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Olha aí, um homem intelectual, filho de intelectuais, vira um eleitor de cabresto de um analfabeto, que além de analfabeto, a essa altura agora aqui, ele já sabe, na hora que ele está falando, que Lula é um dos maiores corruptos do país, que Lula não tem ética nenhuma, que Lula é inescrupuloso. Ele já sabia disso. Agora, o que é que o faz? O que é que o torna cego? É o fanatismo. Ele olha para a política brasileira como ele olha para o Fluminense dele. Agora, imagine o resto da população. Imagine fazer um plebiscito sobre um problema grave como esse para a população. E mesmo assim, se fizer agora, a população vai derrotar a candidata do Chico. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. Então, meus amigos, meu problema agora é esse. Entrou uma música aqui que eu quero parar essa música. Eu acho que não chega. Ok. Muito bem. Então eu estou provando aí que em determinadas situações não pode se colocar num plebiscito. Eu acho que o plebiscito deve ser, em determinados casos, com um público mais selecionado, por exemplo, como os deputados e senadores. É um pouco mais selecionado, eles são representantes da população de uma maneira geral. E o impeachment, como todos sabem, está aí na Constituição e tem jurisprudência. Então a situação da Dilma, além dessa situação política, ela tem um lado econômico. A Dilma quebrou o Brasil, estraçalhou com a situação econômica do país, estraçalhou com o setor elétrico. O setor elétrico hoje é um desastre. Não se sabe quando isso vai ser recuperado. A economia brasileira, olha só, a economia brasileira, no período dela, os 4 primeiros anos, cresceu menos do que 2% em média. Agora está previsto que vai cair. Aliás, já estão prevendo aí que o resultado de 2014 vai ser negativo. Tá? E o de 2015 será também negativo. 0,8, 0,5 são as previsões que existem por aí. Só em 2016 que o país cresce quanto? 1,2, 1,5%. Ou seja, o país está sem perspectiva de crescimento, sem perspectiva de desenvolvimento. Um desenvolvimento compatível com a grandeza do país, com o tamanho, com as potencialidades econômicas que o Brasil tem. Então, a dupla Dilma Rousseff e Lula destruíram a esperança de um Brasil grande, de um Brasil do futuro, ou seja, transferiram o futuro do Brasil para bem mais longe do que deveria ser. Arrasaram com o país, inclusive do ponto de vista internacional na política externa. O Brasil hoje está junto com os paizinhos como Bolívia, Venezuela e Cuba. Está abandonado no cenário internacional. O
Brasil perdeu todo o respeito que tinha. Hoje é mais do que uma república de banana. É uma república de corruptos. Mas o impeachment, nessas condições, olhando dessa maneira, eu sou favorável. E não é só não. O Lula é favorável ao impeachment. E eu vou mostrar para vocês aqui o Lula, o que é que ele diz a respeito do impeachment. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor foi vencido e ele decidiu fazer impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? Olha, o que foi gratificante para mim foi saber que aquilo que nós tínhamos denunciado Eu quero que vocês prestem bem atenção. E no que eu dizia antes, Lula fala qualquer coisa. Veja o que o bandido da Estrela Vermelha está falando e depois você presta atenção que ele já está falando a respeito do impeachment agora. Prestem bem atenção nisso. foi provado 3 anos depois, né? Tudo aquilo que aconteceu foi denunciado, não apenas nós, a imprensa denunciava, a intelectuais denunciavam, artistas denunciavam, todo mundo sabia porque o passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou 3 anos para provar, mas foi uma coisa importante. O povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro tem uma demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Olha só o que ele está dizendo. É possível o mesmo povo que elege esse político destituir esse político. Ele está defendendo esse ponto. E vamos ver as razões por que ele defende isso. Peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. E os nossos vizinhos também aprendendo ali, ó, Colômbia, Venezuela, até Paraguai, começando a se mexer para... Na Venezuela já aconteceu, o Carlos Andrés Pérez, que era o presidente, também foi destituído. E eu acho que é importante acontecer, aliás, para constituir o Serginho vai ter que ter uma tese de que na hora que o povo vota no candidato a deputado, o vereador, Olha a tese defendida pelo Lula na Constituinte. Prestem bem atenção. E vamos ver agora em diante o que ele fala a respeito disso. e depois de um determinado tempo esse vereador não está cumprindo com aquilo que era um programa durante a campanha, que os mesmos eleitores que elegeram a pessoa poderiam destituir a pessoa. Se a gente conseguisse isso, seria a salvação da lavoura nesse país, né? E também político. Veja só o que ele diz, né? Que os eleitores que elegessem, por exemplo, um vereador, que elegesse um vereador, ele poderia muito bem destituir esse vereador, se ele pudesse conseguir isso que ele está falando, porque ele não cumpriu o que ele disse no programa dele. Não é isso que está acontecendo com a Dilma. O programa da Dilma não tem nada, o início do governo dela é exatamente tudo contra o que ela disse. Ela dizia que o Aécio Neves ia fazer e que ela não, jamais faria isso. E, no entanto, ela está fazendo tudo aquilo que ela disse que o Aécio ia fazer. Então, pelas próprias palavras do Lula, seria ótimo se nós, os eleitores, pudéssemos votar novamente para definir se ela deve continuar ou não no governo. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a atenção de vocês, dizer a vocês que o negócio está feio. Realmente parece que a Dilma, né, está caminhando para o precipício. Muito da culpa dela, mas o maior culpado disso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Essa nódoa ele não vai tirar nunca do currículo dele. Não é que ele apega uma mulher tão incompetente e assume toda a responsabilidade como se fosse um ditador. Não é? Não consultou ninguém,
não consultou o partido. Se consultasse o partido dele, ela não seria candidata. Se consultasse a base aliada, ela não seria candidata. O que ele fez? Empurrou de goela dentro. E disse: eu sou o grande e poderoso. Eu sou o presidente mais popular que esse Brasil já teve. Portanto, eu posso escolher. Você vê a mentalidade? Um cara que não sabe pensar, quer pensar por todo mundo, não sabe pensar nem para ele. Por isso cometeu esse erro brutal que ele vai pagar. Porque olha só, se a Dilma cair e sentir que o Lula fez corpo mole, ele vai junto. Os dois hoje. Por que o Lula está com a Dilma? O Lula está com a Dilma porque ele está num abraço de afogados. Todos dois precisam do outro. A Dilma precisa do Lula para não sofrer o impeachment. E o Lula não pode permitir, se ele puder, que a Dilma sofra um impeachment, porque ela vai arrastá-lo para onde ele deveria já estar e nunca deveria sair. Muito obrigado e até a próxima.